Amém. Glória a Deus, tá? In the name of Jesus. Amen. Então, hoje nós vamos estar continuando dando início à mensagem da semana passada. So now we're just going to continue preaching upon the message that we started last week. Quantos lembram que nós pregamos semana passada? Anybody here remember what we preached last week? A vida eterna, né? So we spoke about eternal life. Então vamos ler novamente o versículo. So João, let's read the verse in John once again. capítulo 17, versículo 3, So John 17 verse 3, que diz assim: and it says, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. says, Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Amém? Amen. Então nós aprendemos que nós só podemos conhecer a Deus se tivermos um relacionamento pessoal íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. So we know that we can only know God if we have a personal relationship with Jesus Christ. Que é companheirismo, parceria e intimidade. And when we say relationship, we're talking about companionship, partnership, and intimacy. Então nós aprendemos que Jesus Cristo, ele é a revelação do Deus Pai. So we understand that Jesus Christ is the revelation of God the Father. E Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. And Jesus then is the visible image of the invisible God. Amém? Amen. Só esse ponto aqui que eu quero refrescar a sua mente. So I just want to give you this refresher before we start. Então, primeiramente nós temos que tratar de um assunto muito sério aqui, So firstly, we need to take care of a very important topic, que é o caráter do cristão. and it's the character of a Christian. Então veja bem, a maioria das pessoas deste mundo, eles sabem que existe um Deus. So the majority of the people in this world knows that there is a God. Muitos, eles até vão à igreja. And a lot of them go to church. Muitos admiram Deus. A lot of them admire God. Veja bem, eles clamam a Deus quando eles estão desesperados. Whenever they're in need, whenever there is a situation in their life, they call to God. Ou até mesmo honra a Deus com seus lábios. And they might even honor God with their words. Porém, o coração deles está longe e afastado de Deus. But their heart is far from God, distant from God. Então veja bem, aqueles que não conhecem a Deus, eles ainda vivem na ignorância, So those that don't know God still live in ignorance, desobediência e orgulho. disobedience and pride. Eles não conseguem perdoar as pessoas quando eles são ofendidos. They can't forgive others when they're offended. Não são fiéis aos seus cônjuges. They're not faithful to their spouses. Não são fiéis à sua igreja. They're not faithful to their church. Então, veja bem, essas pessoas estão muito longe de conhecer a pessoa de Deus. So these people that behave in this way are very far from knowing the person of God. Então, outro ponto é que muitos pensam que por fazer boas obras, And another point is that many think that because you do good deeds, ou estar envolvido com a igreja, or because you're involved with the church, eles conhecem a Deus e estão agradando a Deus. well then they must know God and are pleasing God. Mas isso não é verdade. But that is not the truth. Amém? Amen? Pois as boas obras não salvam ninguém. Because good works don't save anybody. Apenas um relacionamento diário com a pessoa de Jesus Cristo é que pode transformar nossas vidas. But only a daily relationship with the person of Jesus Christ. That's what can transform your lives. Então, as nossas atitudes, elas demonstram que nós não conhecemos a Deus. So our attitudes, they demonstrate that we don't know God. Sendo assim, as boas obras virão com resultado do nosso relacionamento com a pessoa de Cristo, de Deus. In the same way, our good works, our good deeds will come as a result of our relationship with Jesus. Então, muitos cristãos têm um estilo de vida que não aprova a Deus. So many Christians, they actually live in such a way that God doesn't approve of. E que a Bíblia não aprova também o seu estilo de And it's vida. completely anti-biblical. E muitos estão vivendo fora do padrão de Deus que Deus tem para cada um de nós. And many are living outside of the standard that God has requested that we live in. Amém? Amen? Então perceba bem, não se engane, Deus te ama, Deus nos ama. So don't be deceived. Know one thing, God loves you. Mas Ele não aprova a sua vida, a má conduta e a sua vida de pecado. But His love for you doesn't mean that He approves the bad conduct or the life of sin. Quantos estão entendendo? Diga How many amém. can understand? Então Amen? vamos ao primeiro versículo, a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus falar com nós. So Amém? now let's go to the Bible.
Semana passada nós lemos 17 versículos. Last week we read 17 verses. Amém? Amen? Porque pregação é isso. Because that is preaching. É a palavra de Deus falando conosco. It's the word of God speaking to us. Amém? Amen? Só minhas palavras aqui não têm valor. So if I was to just come up here and say my own words, they don't have Só meaning. minhas palavras pode ser somente uma ideologia, um pensamento meu. Because my words alone could be just an ideology, my own thoughts. E tem que estar de acordo com a palavra de Deus o que eu falo. But it needs to be aligned with the word of God, Então, the things that I say. 1 Coríntios 15, 34. So let's go to 1 Corinthians 15:34. Diz assim: como says, justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. It says, "Come back to your senses as you ought, and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame." Então a palavra de Deus aqui ela é clara So the word of God is clear em nos dizer que muitos estão pecando por falta de conhecimento a Deus. whenever they say that many are sinning because they lack knowledge of God. Então Deus está exortando: So God is exhorting them, is teaching them something. parem de pecar, And he's saying, stop sinning. recuperem o bom senso, Now recover the common sense, the good sense. tenha a mente de Cristo para discernir o bem do mal. Now have the mind of Christ to be able to discern good from evil. Então tenha o bom senso de conhecer a Deus, a pessoa de Cristo, Have the good sense, the common sense to know God and to know his person. e saber que Deus ele não aprova o pecado. And know that God does not approve sin. Então vejamos aqui que o apóstolo Paulo escreveu essa mensagem para a igreja de Corinto. So we see here that Paul the apostle, he wrote this message to the church of Corinth. E ele estava chamando a atenção da igreja de Corinto, And he was calling their attention to something. dizendo: eu digo isso para a vergonha de vocês. And he concludes in the verse, I say this for your shame. Ou seja, é uma vergonha muitos estar na igreja e não conhecer a Deus, a pessoa de Cristo. In other words, it is a shame for so many people to be in the church and not know the person of Christ. A pessoa não tem um bom senso de discernir o que é pecado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. The person doesn't have the good sense to discern between what pleases God and what doesn't. Amém? Como estão entendendo? Amen? Can you understand? Porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Because some people don't have the knowledge, don't know God. Vamos ler outro texto? Tito Amen. 1,16 Titus 1:16, if we can read. diz assim a palavra do Senhor: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. All right, it says Titus 1:16, the word of God says, they claim to know God, but by their actions they deny him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Então não adianta você falar para mim que você conhece a Deus, So it's not enough for you to say, I know God. porque os seus atos podem negar que você conhece a Deus. Because your actions, the things that you do, can deny that knowledge, that fact. Então deixa eu te dar um exemplo. So let me give you an example. Eu sempre ouço as pessoas falando: I always hear people saying, eu sou muito grato a Deus. I'm very thankful to God. Eu sou muito grato à igreja. I'm very thankful to the church. Eu sou muito grato aos meus irmãos. I'm very thankful to my brothers and Eu sisters. sou grato ao meu trabalho, à minha família. I'm thankful to my job and my family. Eu sou grato ao meu pastor. I'm thankful to my pastor. Mas palavras não significam nada. But words mean nothing. Pois um dia essa pessoa ela sai da igreja, Because one day I've seen this person leave the church. abandona o corpo de Cristo, They abandoned the body of Christ. quebram relacionamentos They break their relationships e não mostra gratidão nenhuma. and show zero gratitude. Então palavras não significam nada So words mean nothing se não tiver atitude. if it's not followed by a behavior. Foi isso que nós lemos? Wasn't this that we read? Eles afirmam que conhecem a Deus, So they claim that they know God, mas por seus atos, suas atitudes, eles negam que conhecem a Deus. but because of their actions, they deny that they know God. Amém? Amen? Então é isso que a Bíblia afirma, And this is what the Bible states. que as nossas atitudes negam que nós conhecemos a Deus. That our attitudes can deny that we know God. Então palavras não significam nada. So words mean nothing.
Como você pode dizer que você é muito grato a Deus, How can you say that you're very thankful to God, mas você não desenvolve um relacionamento íntimo com a pessoa de Deus? but you don't have an intimate relationship with the person of God? Então você não tem tempo para orar, para falar com Deus, para You don't- estar com Ele. You don't have time to pray, to be with God. Não tem tempo para ler a sua palavra. You don't have time to read His Word, the Não, Bible. não devolve seus dízimos You a Deus you don't give your tithes, e to nem as God. suas ofertas também. and you don't give any offerings. Então não venha me falar que você é grato a Deus. So if you say that you're thankful to God and behave in this way, Se as suas atitudes, seu comportamento não revelam a pessoa que você é. then it's denying that you're thankful to God, because your behavior doesn't reveal. Your behavior reveals who you are. Você está me entendendo? Can you understand? Falar que você é muito grato a Deus é muito fácil. So to say to say that you're very thankful to God is actually very easy. Por exemplo, você fala que você é muito grato a Deus, mas chega o domingo você não vem na igreja. So you say you're very thankful to God. Come Sunday, Não you vai don't come to the church. Não vai às reuniões de oração, de intercessão. You don't go to the prayer meetings. Quantas pessoas nós temos aqui agora reunidas? How many people do we have here together right now? Ontem à noite, no momento de adoração, de louvor e adoração na igreja, tinha talvez umas 10. Yesterday, at time that we were having our worship night, we had about 10 people. Então, como você vem falar para mim que você é grato a Deus? So how can you say to me that you are thankful to God? Não vai a reuniões das células. You don't go to your cell meetings. Não dá satisfação para os seus líderes espirituais quando você falta à reunião. You don't tell your leaders, your spiritual leaders, what's going on when you have to miss. E não honra os seus pastores. And you don't honor your pastors. Em casa são filhos desobedientes aos pais. At home, you're disobedient to your parents. Não honra seu patrão, o seu trabalho, o lugar onde você trabalha. You don't honor your boss and the place that you work. Murmura, reclama do seu trabalho. You complain of your job constantly. Não entendendo que ali é a fonte do seu sustento para a sua família. And you don't understand that that is the source of your income that gives you. Reclama do governo. You complain about the government. E vive uma pessoa amargurada, com o coração cheio de ofensas. And you live with a heart that is full of bitterness, full of offense. Então todas essas atitudes, So all of these attitudes, elas provam que nós não conhecemos a Deus. they prove that you don't know God. Você concorda comigo? Do you agree with me? Amém? Amen. Glória ao nome de Jesus. Glory to the name of Jesus. Veja bem, Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Jesus said, by the fruits you will know the tree. Ou seja, o seu relacionamento pessoal com Jesus In other words, your personal relationship with Jesus levará você a produzir o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. will bring you to produce the fruits of the Holy Spirit in your life. Que é amor, paz, alegria, paciência, That is love, joy, peace, patience, mansidão, domínio próprio. kindness, faithfulness, meekness. Você está me entendendo? Então, quando você conversa com algumas pessoas, So when you speak to some people, você percebe que ela não tem alegria, só tem amargura no coração. you note that they don't have joy in their hearts, they only have bitterness. Não tem paz, não tem paciência, amor dentro dela. They don't have peace, they don't have love inside of them. Então, se você conhece a Jesus, a Deus, So if you know Jesus and you know God, estes frutos são vistos na sua vida. these fruits that I just said are seen in your Não life. tem como esconder. And you can't hide them. Amém? Amen. Vamos ler 1 João 2, 3 e 4. Let's look at 1 John chapter 2, Diz, verse 3 and 4. diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. It says, we know that we have come to know him if we keep his commandments. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar. And the truth is not in that person. Então, a maior prova de que nós conhecemos a Deus So the biggest proof that you know God é a obediência aos seus mandamentos. is the obedience to his commandments. Veja, Jesus é a verdade. So Jesus is the E truth. se andarmos na verdade em And obediência, if we walk in the truth, in obedience to the truth, isso prova, é o suficiente que nós conhecemos a Deus. well, then that proves that you know God. Amém? Então, o não conhecer a Deus trará consequências nas nossas vidas. So not knowing God will generate consequences in your life. Você está observando
o tamanho do perigo So can you see the size of the danger e quanto esse texto que nós lemos, ele é importante para nossas and how vidas. important the text that we just read is to our lives? Que a vida eterna é esta, se consiste em duas coisas: conhecer a Deus e conhecer a That Cristo. eternal life is about these two things, about knowing God and knowing Jesus Christ. Então você está vendo o tamanho da seriedade que é não conhecer a Deus? So it's a very serious topic not to know God. Vamos ler 2 Tessalonicenses 1:18, 1:8, perdão. Let's read 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. It says, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Então percebe aqui que há dois tipos de pessoas nesse verso. So understand here that there are two types of persons Primeiro in this verse. ele fala que punirá aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho. The first he says, He will punish those that don't know God and don't obey the gospel. Uma coisa é você conhecer, saber e não obedecer. So one thing is for you to know about and not to obey. It's two separate things. E o castigo será pior ainda. And the punishment will be worse for those that know and don't obey. Amém? Amen. Então, o não conhecer a Deus traz castigo eterno, So not knowing God brings eternal punishment. punição e separação eterna de Deus. And it's punishment and eternal separation from God. E isso acontecerá para todos aqueles que não conhecem a Deus. And this will happen to all those that do not know God. E também para todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, mas não obedecem a Deus. And will also happen to all those that are listening to the word of God and don't obey it. Amém? Quantos estão entendendo? Amen. How many can understand? Glória a Deus. Glory to God. Então, para os que não conhecem a Deus, a Jesus Cristo, um dia ele irá dizer: So for those that don't know God and Jesus Christ, Eu nunca vos conheci, apartai-vos para o fogo eterno. He will say one day to them, I don't know you. Go away. Misericórdia. Amém? Vocês estão me entendendo o que eu Lord, estou have mercy. falando? Can you understand what I'm saying? Eu preciso transmitir isso para vocês com clareza. Now I need to speak these things to you with clarity today. Não pode ser só palavras ao vento, ao ar. Você precisa me entender o que eu estou passando. I can't just preach this in a nice way. You need to understand exactly what I'm talking about. Então, 2 Tessalonicenses 1:9. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 now. Eles sofrerão a pena de destruição eterna They will be punished with everlasting destruction e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. and be shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Então preste atenção. So pay attention. Não é Deus quem nos rejeita. It's not God who rejects us. Deus nos ama. God loves us. Ele tem o melhor para nós, para cada um de nós. God has the best for each and every person in the room. Ele tem planos bons a nosso respeito para cada um de nós. God has good plans for you and me. Porém, são as nossas decisões But it's our decisions que irão determinar o nosso futuro. that will determine our future. Você percebeu? Can you understand? Então, Deus nos deu a sua salvação, So God, He gave us His salvation. porém nós não aceitamos a sua salvação. However, if we don't accept His salvation, Deus nos deu a sua graça, o seu amor e a sua bondade. so God gave us freely His love, His grace, and His mercy. Porém decidimos andar satisfazendo a vontade da nossa carne. Even then, we decide to live in whichever way we want and to satisfy the desire of our flesh. Então você percebe a diferença aqui? Can you understand the difference? Então Deus ele se revelou através de Cristo a nós. So God, He revealed Himself to Jesus Christ to us. Porém nós rejeitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. But after He has done that, we then go and reject Him. Somos nós que rejeitamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo nas It nossas is vidas. us that rejects God's transforming power over our lives. Amém? Está me Amen? entendendo? Can you understand? Então lembre-se que a vida eterna se consiste em duas coisas: So remember this, eternal life consists of two things. conhecer a Deus e a Jesus Is Cristo. to know God and to know Jesus Christ, who He sent. Amém? Amen? Então vamos entrar na segunda parte da mensagem. So let's look at the second part of the message. O que nós precisamos fazer aqui é conhecer a Cristo. So what we need to know here is to know God. Mas como podemos conhecer a Cristo? But how do we know Christ? Amém? O apóstolo Paulo vai nos ensinar.
Paul the Apostle teaches us about this. Porque conhecer a Cristo é um mistério. So to know God, to know Christ is a mystery. Quantos querem descobrir esse mistério aqui So, hoje? but how many here wants to have the revelation of this mystery? Aleluia. Amen. Yeah. Então vamos ler Colossenses So 1, let's read 27. Colossians 1:27. Veja bem, a Bíblia explica a Bíblia. So remember that the Bible explains the Bible. É a palavra de Deus que vai nos revelar a pessoa de Cristo. It's the word, it's in the word of God, it's in the Bible that we're going to get the revelations of the person of Christ. Amém? Amen. Eu só sou pequeno, mas eu leio a Bíblia todo dia. It's like I'm small, but I read the Bible every day. Cabe coisa aqui nessa cabecinha. See, there's a lot of things in this head. Então, Colossenses 1, 27. So Colossians chapter 1 verse 27. Então não se entristece com o que você já ouviu. So don't be discouraged with what you just O heard. melhor tá agora, para você vai ouvir agora. The best part is coming now. Amém? Amen. Diz assim a palavra do Senhor. The word of God says, A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. to them God has chosen to make known to the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Amém? Amen. Aleluia. Então, qual é o mistério aqui But nesse texto? what is the mystery here in the verse? A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é Cristo escondido. So the word that the Paul the apostle uses here is Christ hidden. Ou seja, Cristo é o mistério de Deus que foi revelado. In other words, Christ was the mystery of God that was revealed to humanity. E a igreja, ou seja, eu e você, é o mistério de Cristo revelado. And in other words, and me and you, the church, is the mystery of Christ revealed. Amém? Amen. Vamos repetir de novo. Yes, sorry, the church is the mystery, yes. Então, Cristo é o mistério de Deus So Christ is the mystery of God que foi revelado, that was revealed. e a igreja é o mistério de Cristo revelado. And the church is the mystery of Christ revealed. Não se assuste, calma, você vai entender esse mistério. You'll understand this better in a sec. Então, Cristo está escondido e será revelado, So Christ was hidden and was revealed. ou visto através da igreja. And Christ is now seen through the church. Então, veja bem, as pessoas eles tinham que olhar para Jesus e ver Deus. So remember, people needed to look at Jesus and see God. Então, da mesma forma, o mundo tem que olhar para nós, olhar para a igreja e ver Jesus. In the same way, the world needs to look at the church and see Jesus. O mundo ele só vai conhecer a Jesus através de nós, And the world will only know Jesus through us, através da igreja, through the church, de mim e de você. through my life and your life. Amém? Amen. Então veja bem, esse mundo está perdido. So this world is lost, E a única esperança de salvação é Cristo em você. and the only hope of salvation is Christ that is in you. A única esperança para o mundo é Cristo em você, em mim e em você. The only hope that this world has right now is Christ operating through you and me. Cristo em vós é a esperança da glória. Christ in you is the hope of glory. Esperança para você It's the e hope. esperança para os perdidos. It's the hope for you, for your own life, and it's the hope for the lost. Amém? Amen. Glória a Deus. Então vamos ver João 17, 23. So let's look at John 17:23. Jesus diz assim: eu neles e tu em mim. Jesus says, I in them and you in me. Eu neles e em Deus e tu em mim. He says, Perdão, eu neles, Jesus em nós e Deus em Cristo. Jesus says, I in them, or Jesus in us, and you in me, or Jesus in God. Que eles This is sejam Jesus' words. que eles sejam levados à plena unidade, So that they may be brought to complete unity, para que o mundo saiba que tu me enviaste. that the world may know that you sent me. Amém? Amen. Você está entendendo? Então, eu e você precisamos entender isso. So we need to understand this truth. Se Jesus não estiver em nós, If Jesus is not in us, como ele está dizendo aqui, as he's saying here, eu neles e o Pai em mim, say, I in them and the Father in me, ninguém vai se converter nesse mundo. then no one will come to Christ in this Ninguém world. será salvo. If this isn't the truth, no one will be saved.
Amém? Por isso Amém. que Jesus ele edificou a sua igreja, deixou a sua igreja. And that is why when Jesus left here, he left behind his church. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. And Jesus himself, he says, without me, you can do nothing. Sem mim nada podeis fazer. Without me, you can do nothing. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Você está entendendo? Amen. Então aqui está a razão porque nós não conseguimos ganhar vidas para Cristo. And this is why a lot of the times we can't preach the gospel to the lost. We can't win souls to Christ. Muitas vezes nós não conseguimos orar ou ler a Bíblia. This is the reason why a lot of the times we can't read our Bibles. Nós não conseguimos discipular pessoas. We can't disciple people. Visitar pessoas. Go to visit people. Não falamos do amor por Jesus, We don't de speak Jesus. of the love for Jesus. E nós nos tornamos preguiçosos And we become lazy. para participar das reuniões, dos We cultos. become lazy to go to meetings, to go to services. E muitas vezes nós damos desculpas, And a lot of the times we give excuses porque Jesus não está em nós. because Jesus isn't. Porque se Ele Não. estiver em nós, tudo será diferente. Because if He is in us, everything is different. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse Amen. aqui? Let's look at what the Em Apostle Paul Gálatas says. 2:20, Galatians chapter 2, verse 20. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. He says, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Amém? Amen. Cristo vive em mim. Christ lives in me. Então, quando conhecemos a Deus, So when we know God, Jesus começa a se manifestar através das nossas vidas. Jesus begins to manifest Himself through our lives. Por isso é que a Bíblia nos ensina: And that is why the Bible teaches us. enchei-vos do Espírito Santo. Be filled with the Holy O Spirit. que é enchei-vos do Espírito What Santo? does it mean to fill yourself with the É Holy você Spirit? que você seja um com Cristo. What that means is you need to be one with Christ. É você ser cheio do amor de You Deus, de need to be Jesus. full of Jesus' love. É quando você tem uma vida cheia de santidade. It's when you have a life that is full of holiness Isso é você ser cheio do Espírito Santo. and be full of the Holy Quando Spirit. você tem compaixão e misericórdia das pessoas. It's whenever you have mercy over others and compassion. Como Jesus, quando ele olhou para aquela multidão, It's when he looked at a multitude, a Bíblia diz que o coração de Jesus se encheu de compaixão. the Bible says that Jesus' heart became compassionate. Amém? Amen? Então Cristo está vivendo em você. So is Christ living in you? As pessoas ao seu redor conseguem ver Jesus em você. Can people around you see Jesus in you? As suas atitudes, seus comportamentos provam que Jesus está habitando, morando em você. Do your attitudes, your behaviors on a daily basis prove that Jesus is living in you? Eu me lembro que quando eu me converti, I remember whenever I came to Christ, então eu fui para o Brasil I went to Brazil, e eu cheguei lá e teve um rapaz que veio conversar comigo. and I got there and there was a gentleman that came to speak Então, with me. Tinha um conhecimento dele. Like I knew who he was, E conversei com ele um pouco. and I spoke with him for a little bit, E ele começou a dizer para mim que eu estava diferente. and he starts to tell me, "You're different." E eu, sem entender, perguntava, por quê? Como assim? And I couldn't obviously discern and understand at the time, and I asked him, "What do you mean?" Não sei, você está diferente. Você fala diferente, de um jeito diferente. Não sei como explicar, mas você está diferente. And he turned to me and says, "No, you're different. I don't know how to explain it to you. You're speaking different. You're looking different." Fala, não, eu tô igualzinho. Foi poucos anos, eu nem envelheci tanto assim. And and he says, "No, I'm the exact same person." I said to him, "I'm the exact same person. We haven't seen each other for 1 or 2 years. I haven't gotten that old." Mas veja bem, But see it in this way. eu queria fazer algo para Cristo. I wanted to do something for Christ. Então toda vez que eu viajava para o Brasil, So every time that I went to Brazil, então eu pedi ao pastor Márcio, que ele tinha todo uma ligação, conhecimento maior, como comprar Bíblias. and I would always speak to Pastor Marcio because he had more contacts. Então antes de eu viajar 2, 3 meses antes, o pastor Márcio comprava uma caixa de Bíblia e mandava no meu endereço. But every time before I went to Brazil, I asked Pastor to buy a box of Bibles and to send it to my address. Você lembra, Márcio? You remember? Então quando eu chegava no Brasil, So when I got to Brazil,
Eu começava a distribuir para meus parentes, familiares, família, irmão, todo mundo. I started to give Bibles away to everyone that I saw in front of me. My brothers and my siblings, my father, my mother. Então quando eu percebia, chegava pessoa lá na casa da minha mãe, perguntando por mim, que eu nem sabia quem que era. So when I realized somebody would come to my mother's house and they would be looking for me and I didn't even know who they were. É porque eu sei que você está dando Bíblia, eu queria uma Bíblia também. And they would come as a complete stranger. I was like, I've heard that you're giving away Bibles. I would love a Bible. Então eu pegava e aproveitava da oportunidade para pregar e dar a Bíblia para a pessoa. So I would take the opportunity to preach to the person and I would give a Bible to the person. Aí o pastor Márcio me deu um óleo para a gente orar e ungir a pessoa. So Pastor Marcia gave me an oil to anoint and for us to pray and anoint someone. Então, por onde eu passava, eu orava pelas pessoas, ungia e orava. So wherever I went, when I was in Brazil, I would pray and anoint people. Então eu me lembro dessa mulher que ela sentia muitas dores nas costas. And I remember a woman came to me and she had a lot of pain in her back. Então eu ungi ela, orei por ela. I anointed her, I prayed for her. E ela foi curada. And she was healed. Depois ela veio até a mim. Then she came to me again. E queria um pouco do óleo para ela, para ficar com ela, para ela orar por alguém ou passar nela mesmo. And she wanted a little bit more of the oil so that she could pray for someone or put it on herself again. Então eu expliquei para ela que não era o óleo, era Jesus que curava as pessoas. So I explained to her it wasn't the oil that healed you, it was Jesus that healed you. Jesus cura as pessoas. Jesus heals people. Mas você precisa ir até a elas. But you need to go to them. Amém? Amen? Glória a Deus. Meu tempo está se indo. My time is going. Então vamos ler. Gálatas 4:6. Galatians chapter 4 verse 6. Diz assim: e porque vocês são filhos, It says, and because you are his sons, Deus enviou o Espírito do seu Filho God sent the Spirit of his Son aos seus corações, into your hearts. o qual clama, Abba, Pai. The Spirit who calls out, Abba, Father. Então Deus enviou o Espírito do seu Filho. So God sent the Spirit of his Son, Então significa que o Espírito Santo habita em nós. so which means that the Holy Spirit lives in us. Então através dele temos uma intimidade com Deus Pai e com Jesus Filho. And because of the Spirit in us, we have intimacy with Jesus. Nós temos essa proximidade com o Pai, o nosso papai querido. And we also have intimacy with the Father and our Father, Abba. Amém? Amen? Glória a Deus. Então é através de você, And it's através through you, dele, você vai amar os perdidos. Através do Espírito Santo. and it's through the Holy Spirit you will start to love the lost. Então você vai ter fome e desejo de estar na presença do Pai. It's through the Holy Spirit that you're going to have a desire, a thirst to be E in vai the presence ter of the Father. e vai ter paixão por Jesus. And you're going to have passion for Jesus. Porque o reino de Deus ele está dentro de nós. Because the kingdom of God is inside of us. Para nós sermos um com Jesus. So that we can be one with Jesus. Jesus disse: eu neles e tu em mim, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Jesus said, it's I in them and you in me, so that the world may know that it was you who sent me. Então como o mundo vai saber So how will the world know de Jesus? about Jesus? Como que o mundo vai crer em Jesus? How will the world believe in Jesus? Através da igreja de mim e de It's você. through the church, through people like you and me. Amém? Amen? Então se você entendesse esse mistério hoje, preste atenção. If you understand this mystery today, Essa igreja seria diferente. this church will most certainly be different. Cristo em vós, Cristo em você, a esperança da glória. Christ in you, the hope of glory. Então, infelizmente, Amen. muitos não conhecem a Deus e não são And transformados. unfortunately, many don't know God and therefore are not transformed. Você está me entendendo? Can you understand? Então precisamos entender que somos transformados de glória em glória, So we need to understand that we are transformed from glory to glory. na imagem do Senhor Jesus. And we are transformed in Jesus' image. Então vamos ler So a let's palavra de read Deus? the Word of God. As minhas palavras têm que estar em concordância com a palavra So de Deus. my words, what I'm preaching to you today, needs to be aligned with the Word of God. Let's look at Romanos 8, 29. Romans 8:29. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho. It says, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Então conforme a imagem de quem? So, according to the image of who? Do seu filho, Of Jesus. God's Son, Jesus. Então Jesus é a imagem do Pai So Jesus is the image of the Father, e nós somos a imagem and we are Jesus's
image. Amém? Glória a Amém. Deus. Está entendendo? Can you understand? Então, Ele nos predestinou para ser semelhantes a Jesus. So he predestined us so that we would be in the likeness or similar to Jesus. Parecidos com Jesus. We would behave in the same way. Então veja bem, sempre o pastor Márcio prega para nós aqui na igreja. So all the time we see Pastor Marcio preaching to us Nos here in ensina the church. que as pessoas têm que ver Jesus em nós. And he teaches us that people need to see Jesus in us. Isso é no nosso trabalho, And this is in our work, na escola, onde você in estiver. our school, wherever you may be. Em casa, seus filhos têm que ver Jesus em você. At home, your children need to see Jesus in you. O pai tem que ver Jesus em seus filhos. And a father of a home needs to see Jesus in his children. Enchei-vos do Espírito Santo. Fill yourself of the Holy Spirit. Amém? Amen. Então, nossos amigos, parentes, eles precisam ver Jesus em nós. So our friends, our relatives, they need to see Jesus in us. Ou eles não serão salvos. Or they will never be saved. Porque ele olha para você e não vê nada diferente dele, da pessoa dele. Because they look at you and they see nothing different between you and him. Você faz o que ele faz, You do você what fala he's- o que ele fala, You do what he does. você participa do que ele participa. You say the same things that he does. You take part in the same things that he does. Então, para que eu quero ver Jesus? So what is there to see? Para que eu quero conhecer Jesus? What is there to know of Jesus? Algo tem que ser diferente nas nossas vidas. Something needs to be different in our lives. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Então, veja bem, Mona só será salva So look at it this way: Monaghan will only be saved se as pessoas de Mona, ela vê Jesus em nós, nesta igreja. if the people of Monaghan they see Jesus in this church. Elas precisam ver que há algo diferente nesta igreja. They need to see that there is something different in the church. Então, se a pessoa visita a nossa célula, So if someone comes to our cell meetings, elas precisam ver algo diferente lá. they need to see something different going on there. Amém? Amen. Glória a Deus. Então, eles precisam ver o amor de Jesus na nossa vida, They need to see the love of Jesus in our lives, nesta igreja. in this church. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Because Jesus says, "Learn from me, for I am humble of heart." Mas se eles não vêem mansidão em você, But if they don't see meekness, humbleness Humildade. in you, humbleness, não querem ser transformados. then they won't desire transformation. Então, quando as pessoas erram, So when people they fail against you, eu perdi a cabeça naquele momento. oh, I lost my cool on that moment. Aí eu olho pra ela, So then I look at them. a vontade de perguntar: "E achou de novo porque tá aí em você, colada no corpo?" No, and I look at them and I said, "Did you find it again? Because your cool is right there with you." Você tem que se segurar, You have to hold yourself back, guys, porque há uma indignação santa dentro de você. because I know that there is a holy anger inside of you sometimes. Então, cadê a humildade e a But paciência? where is the humbleness? Where is the patience? Cadê o domínio próprio, o fruto do Espírito na nossa vida? Where is self-control? Where is the fruits of the Spirit in our lives? Pelo fruto se conhece a árvore. So by the fruits you will know the tree. Não é a árvore que você conhece o fruto. It's not by looking at the tree that you will know what the fruit is. Há muitas árvores parecidas. There are many trees and they all look the same. Mas pelo fruto você fala: essa aqui é laranja. But if, depending on whatever fruit you get, okay, this one is an orange. Esse aqui é limão. This one here is lime or lemon. Esse aqui é tangerina. This one here is a tangerine. Mas a árvore é igual, bem parecida. But the trees look very similar. Talvez você não conheça. Maybe you don't know. É bem But parecida. the three trees that I've just said, they're very similar. Amém? Amen? Então, quando esta igreja ela for um com Cristo, So whenever this church becomes one with Christ, e Jesus viver em nós, and Jesus lives in us, então essa cidade será transformada. then this town will be transformed. Nossas famílias verá Cristo. Then our families will see Christ. Nossos amigos verá Jesus. Then our friends will see Christ. O mundo verá Jesus. Then the world will see Christ. Porque é Cristo em vós a esperança da Because glória. it's Christ in you, the hope of glory. Pessoas serão salvas. People then will be saved. Pessoas serão curadas. People will be healed. Pessoas serão transformadas. People will be transformed. Pessoas serão libertas. People will be set free. Amém? Amen.
Pessoas se arrependerão dos seus pecados. People will repent from their sins. Pessoas irão pedir perdão dos seus pecados a Deus. People will come to ask for forgiveness to God. Porque não tem como, se o Espírito Santo de Deus, o ambiente onde ele está, Because if the Holy Spirit of God, in whatever environment He dwells in, você será levado a um profundo you will arrependimento. be brought to a profound repentance. Pois o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, Because the same Spirit that was over Jesus, ele está em mim e it's in me and it's in you. em você. Amen. Amém? Ele habita em nossos corações. He lives inside of us. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo perdido. And we can be the difference in this lost world. Eu garanto a você que você pode ser diferente. I guarantee you, you can be different. Uma pessoa diferente. You can be a different person. Eu sou uma pessoa diferente hoje. I am a different person today from what I used to be. Se Deus me transformou, Ele pode So transformar a if sua God vida. transformed my life, He can transform your life. É porque você não me conheceu antes. It's because you didn't know me before. This is why you don't know. Você quer saber quem eu era? Pergunta a minha esposa, Do you want to know who I was? Ask my wife que vive comigo há 20 anos. that lives with me for 20 years. Ou se você quer conhecer uma pessoa realmente, If conviva com ela uma semana. if you want to know someone truly, live with them for 1 week. 3 dias. 3 days sometimes is enough. Então vamos ler a palavra de Deus. So let's read the Word of God. 2 Coríntios 2, 14 e 15. 2 Corinthians, 2 Corinthians 4, Chapter 2. chapter 2, verse 14 14 and 15. Paulo diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. And it says, but thanks be to God who always leads us as captives in Christ, triumphal procession, and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Porque para Deus somos a aroma de Cristo. Because to God we are Christ's aroma. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Então a Bíblia diz que Cristo em vós So the Bible says that it's Christ in you, exala em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. and it's like a perfume, an aroma that is spread everywhere. That is the aroma of Christ. Do conhecimento de Cristo. The aroma of the knowledge of Christ. Então quando Jesus está em mim e em você, So when Jesus is in me and is in you, o mundo terá o conhecimento o conhecimento de Deus, de Cristo, por nosso intermédio. the world will know Christ through us, because of us. Ou seja, você é o bom perfume que exala o amor de Deus. In other words, you are the good perfume that permeates the love of God. Você é o bom perfume que exala a mansidão de Cristo. You are the good perfume that permeates the meekness of Que Christ. exala paciência. That permeates patience. Que exala domínio próprio. That permeates self-control. E o conhecimento de Jesus. And the knowledge of Christ. Somos a aroma de Cristo. We are Christ's aroma. Amém? Amen? Você está me entendendo? Can you understand? Talvez você ficava se perguntando, que aroma? And maybe you're asking yourself, what aroma? É o fruto do Espírito. It's the fruits of the Spirit. Então você vai abraçar as pessoas. So you're gonna hug people. Você vai amar essas You're pessoas. gonna love people. Deixa a fragrância de Cristo Let Christ's espalhar através de fragrance você. be spread through you. Amen? Amém? Então, não somente seremos usados por Deus. So we won't only be used by God. Então, se você morrer para si mesmo e viver para Cristo, So if you die for yourself and live for Christ, porque sem Cristo em nós não somos nada. because without Christ in us, we are nothing. Amém? A Bíblia diz que em Cristo Deus nos conduz vitoriosamente. The Bible says that in Christ, God conducts us victoriously. Em Cristo nossa vida está escondida. In Christ, our life is hidden. Em Cristo nós somos nova criatura. In Christ, we are a new creature. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. In Christ, we are reconciled to God. Em Cristo nós somos mais que In vencedores. Christ, we are more than conquerors. Em Cristo somos a justiça de Deus. In Christ, we are God's righteousness. Em Cristo temos paz com Deus. In Christ, we have peace with the Lord. Em Cristo temos
paz em Deus. In Christ, we have peace in God. Em Cristo nós somos curados. In Christ, we are healed. Em Cristo nós somos perdoados. In Christ, we are forgiven. Em Cristo nós somos abençoados. In Christ, we are blessed. Em Cristo nós somos filhos de Deus. In Christ, we are children of God. Em Cristo não há condenação nenhuma mais. In Christ, there is no more condemnation. Em Cristo nós temos a vida eterna, temos a salvação. In Christ, we have salvation, eternal life. Esses são termos que a Bíblia usa para nós em Cristo Jesus. These are terms used in the Bible for us, those that are in Christ Jesus. Amen. Então você precisa fazer o quê? So what do you need to do? Leia a Bíblia. You need to read your Bible. Descubra quem você é em Cristo. You need to know who you are in Christ. Exale o bom perfume do conhecimento de You Cristo. need to spread the good aroma of the knowledge of Christ. Então, o que somos, somos por causa de So Cristo. whatever we are because of Christ. Amen. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Quantos querem sair daqui hoje transformados? How many wants to leave this place completely transformed? Exalando o perfume do conhecimento de Cristo. Spreading the good perfume of the knowledge of Christ. Vamos ler o último versículo. Let's look at the last verse. 2 Coríntios 5:20. 2 Corinthians 5:20. A Bíblia diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. It says, we are therefore Christ's ambassadors. As though God were making his appeal through us, we beg you on Christ's behalf, be reconciled to God. E aqui eu concluo. And here I finish. Somos embaixadores de We Cristo. are Christ's ambassador. Representantes de Cristo nessa nação, nessa cidade. We are Christ's representative in this nation and in this town. Onde nós estivermos, é Cristo em nós. Wherever we may dwell, wherever we may be, it's Christ in us. Nós representamos o reino de Deus We represent the kingdom of God na Irlanda e em Monaghan, in Ireland and in Monaghan. por intermédio de Cristo. And on Christ's behalf, because of Christ. Amém? Amen. Então, estamos aqui acenando a bandeira da paz para todos. So we are here and we are spreading the flag of peace for all, Para todos os povos. to all the people and all the nations. Não é mais o Deus da guerra, o Deus do Velho Testamento. So it's no longer the God that waged war, the God in the Old Testament. É o Deus da paz. Today is the God of peace. Porque em Jesus todas as nações colocarão a sua esperança. Because in Jesus all the nations will put their hope. Então o que nós lemos aqui é que Jesus, através de nós, ele está clamando. So what we see here is that Jesus through us is calling out to the Por nations. favor, reconciliem-se com Deus. And he's saying, please be reconciled to God. Conheça a Deus. Saying, please know God. Faça a paz com Deus. Make peace with God. Tenha paz com Deus. Have peace with God. Cristo em vós, a esperança da glória. Christ in you, the hope of glory. Amém? Amen. Vamos ficar de pé, por favor? Let's stand up. Então, por favor, no seu lugar, So please, where you are, reflita no que Deus falou ao nosso coração nessa tarde. start to reflect upon what God spoke to our heart today. Se você puder fechar os teus olhos nesse momento. If you can, please close your eyes.